Saudações a todas e a todos. Continuando aí nossa aula sobre ditadura militar. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o fim da ditadura no Brasil. Começo do fim, né? Esse fim durou alguns anos, dentro sempre daquele escopo, daquela premissa elaborada lá no governo Geisel, a partir de 1974, uma abertura lenta, gradual e segura. E aí nós, no desenrolar dessas questões que nós vamos tratar, nós vamos perceber como é que se deu essa lenta, gradual e segura abertura política. Nas eleições de 1978, a oposição já estava significativamente bem representada no Congresso Nacional, né? E a imprensa, jornais, revistas, televisão, né, canais de televisão, já começava a insurgir contra a censura. Então, portanto, essa censura foi ignorada, e o fim da censura no Brasil, por um ato da própria resistência de setores da sociedade, inclusive os setores conservadores, né, aqueles que apoiaram o próprio golpe militar em 1974. Então, não só a oposição forçou o fim da censura, mas também os setores considerados setores conservadores. Compartilho com vocês aí o PowerPoint para a gente seguir o roteiro e a gente já perceber os adventos, né, os acontecimentos, como é que eles se deram, né? Então, nesse quadro, nós estamos aí, né? Um dos adventos mais importantes, naturalmente, já disse na aula anterior, foram as greves dos metalúrgicos do ABC Paulista. O ABC Paulista são as cidades ali no entorno de São Paulo que sediavam as grandes empresas montadoras de automóveis, eletrodomésticos, né? Empresas subsidiárias dessa indústria automobilística, máquinas e equipamentos, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Na realidade, o ABC é o ABCD paulista, né? Em 79, uma grande mobilização da oposição, setores da igreja, da imprensa, né? Uma mobilização nacional, especialmente do partido da dita oposição ao governo, o MDB, lança a lei da anistia. Esse foi um projeto que se formou, né, se fundou assim, em várias cidades, em muitas cidades pelo Brasil, afora os comitês pela anistia. O que significa isso? Um perdão, né, àqueles que porventura foram perseguidos, né, pela, pela ditadura militar. Então, em 79, a lei é aprovada. É uma lei que o governo articulou muito bem. Nós já estamos aí no governo João Batista de Figueiredo, mas no final aí da nossa apresentação sobre a ditadura, nós vamos falar o tempo desses ditadores para vocês. Então, de forma que o governo articulou com, provavelmente, lideranças do Congresso, que ainda na sua maioria eram
da arena do partido do governo, da ditadura, né? Eram apoiadores do regime. Uma anistia que não só anistiava, uma lei de anistia que não só anistiava os torturados, os presos, os exilados, né, pelo regime militar, pela ditadura militar, como também aqueles membros do próprio Estado, das Forças Armadas, dos grupos de repressão, que praticaram os atos contra a vida e contra a liberdade desses perseguidos, né, que são os militares. Hoje, inclusive, uma lei que muito controvérsia, né, porque ela anistiou todo mundo. Então, isso vai criar alguns aspectos interessantes, que a partir daí o Brasil sempre estará, né, em dívida com esses perseguidos, essas famílias que perderam seus parentes, né, seus membros, e aqueles que foram prejudicados nos seus fazeres, né, e aqueles que foram expulsos do Brasil, sempre estarão reclamando de que aqueles torturadores, aqueles, né, que praticaram esses crimes com a anuência do Estado foram perdoados também. Então, aprovada a lei da anistia, a volta aí de todos esses exilados e a libertação dos presos políticos. Como disse, anistia aos torturadores. Então, chega no Brasil várias lideranças, né, políticas, intelectuais, né, jornalistas, escritores, músicos, líderes sindicais, etc., que foram exilados do Brasil. Leonel Brizola, Enfio e Miguel Arraes, dentre outros, né? Então, esse pessoal chega, nós estamos aqui com a greve dos metalúrgicos está mal escrita, nós vamos corrigir. Esses líderes chegam e começam, né, a sua atuação no campo da política, no campo da cultura, né, a contestar mesmo, agora de frente, o regime militar. Também nota-se aí, talvez um dos adventos mais importantes para o fim da ditadura, foi justamente a greve, já começava em 77, a grande greve dos metalúrgicos do ABC em 1980, quando cerca de 150 mil trabalhadores permaneceram 40 dias em greve, né? Esses metalúrgicos foram liderados pelo presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo e Diadema, o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que posteriormente vai fundar o Partido dos Trabalhadores, mais ainda aí já no século XXI, se tornará presidente da República. Então, ali, por mais que houvesse todas as perseguições possíveis a essas lideranças, inclusive com a prisão de Lula, por vários dias, o governo teve que ceder e a questão operária no Brasil foi colocada às claras, a sociedade compreender, né, os salários extremamente aviltantes que esses trabalhadores recebiam, né, em contrapartida aos lucros absurdos que essas empresas multinacionais angariavam, né? Então, conseguiram alguns avanços importantes. Um dos mais significativos é a liberdade sindical, a liberdade de organização. Então, considerar que essas greves do ABC Paulista dos metalúrgicos, ela dá início ao chamado sindicalismo independente do Brasil, que até então, historicamente, nós vimos falando aí desde a década de 1930, eram obrigados a se filiar em sindicatos pelegos, né? Sindicatos muito mais assistencialistas e representantes dos interesses patronais do que, de fato, os interesses dos trabalhadores. Outro fator importante é a primeira conferência das classes trabalhadoras em 81, primeiro CONCLAT, né?
onde participaram mais de 5.000 delegados sindicais, representantes de cerca de 1.126 entidades, né, sindicais de trabalhadores, sendo dessas 384 de representações de trabalhadores rurais. Nós já vimos falar lá na primeira CONCLAT, a primeira CONCLAT, CONTAG, né? Conferência dos Trabalhadores da Agricultura, que aconteceu aí no final dos anos 60. E outro fator importante nessa relação dos trabalhadores é a criação da Central Única dos Trabalhadores, essa grande organização que conglomerava ali sindicatos, os chamados sindicatos independentes, né? A CUT se torna assim, uma das grandes entidades representativas das classes trabalhadoras, as suas mais diversas atividades, né? Já também no governo João Batista de Figueiredo surge a extinção dos atos institucionais, portanto, o fim também do AI-5, né? 79. Isso significa que o presidente, o ditador, né, João Batista de Figueiredo, já governava com uma Constituição reformada, né, que permitia muito maior liberdade, né, de expressão, de organização, né, dentro da sociedade. Também, no final de 79 e no início dos anos 80, o fim da Arena e do MDB. O governo é o que nós chamamos de pluripartidarismo, né? O governo era uma estratégia, né, de dividir a oposição, né, o que de fato vai acontecer, porque aqueles que pertenceriam à Aliança Renovadora Nacional, partido, né, frente política de apoio à ditadura militar, passaram se filiaram ao PDS, Partido Democrata Social, e aqueles que pertenciam ao MDB fundaram várias organizações partidárias, vários partidos, né? Destaca aí que uma grande parte foi para o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, mas também surge aí uma ala de opositores moderados, destaca a figura de Tancredo Neves, de Ulisses Guimarães, vão para o PP, Partido Popular. Hoje tem um PP aí, o Partido Progressista, não tem nada a ver com esse PP, né? Esse PP depois vai se fundir ao PMDB de novo, e uma parte dele vai para um outro partido que surge aí a partir dos anos 80, 84, 85, que é o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Um partido surge sob a liderança de Leonel Brizola, PDT, Partido Democrata Trabalhista, porque eles perderam na justiça a sigla PTB, que originariamente foi o partido político dos brizolistas, né? Lá antes da ditadura militar. Então, os ditadores ofereceram um cargo lá de uma secretaria de governo para Ivete Vargas, sobrinha de Getúlio Vargas, e ela retirou essa sigla da grande liderança Leonel Brizola. E, por outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros, né, funda o Partido dos Trabalhadores, que conglomera assim, parte significativa de representantes sindicais. O PT nasce da base sindical, né, junto com a intelectualidade mais progressista. Hoje, inclusive, a gente morreu, né, o ator Sérgio Manberti, ele é um dos fundadores do PT, né, mas aí você coloca figuras de Sérgio Buarque de Holanda e os juristas, né, atores, cantores, né,
professores, Florestan Fernandes, fundam o Partido dos Trabalhadores. Bom, uma reação imediata vai se dar a essa abertura política, que são os atentados terroristas do próprio Estado, de agentes do próprio Estado. Nós destacamos aí os atentados à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, onde a senhora Lígia Monteiro foi morta por uma carta-bomba, né, colocada, entregue lá por grupos representantes do Estado, a linha, chamada linha dura da ditadura, dado uma carta para... E ela, como secretária, quando ela abre a carta explode, né? Botaram fogo em bancas de revistas para que não vendessem jornais, né? Pediam o fim da ditadura. Mas o pior de todos esses atentados é o atentado do Rio Centro, quando, no Dia do Trabalho, um show, o Rio Centro é um grande centro, né, de convenções e de eventos no Rio de Janeiro, um grande, uma grande, um grande show de música para homenagem aos trabalhadores. Um sargento e um capitão do Exército vão colocar uma bomba no Rio Centro e essa bomba explode lá no estacionamento, no colo do sargento, matando o sargento e ferindo gravemente o capitão. E feito uma investigação, se concluiu que eles pertenciam ao DOI-CODE, Rio de Janeiro, que é o Departamento de Tortura, né, de repressão, dos organismos de repressão da ditadura militar. Mas o primeiro exército não concluiu nada, então, portanto, isso não deu em nada, né? Mas as repercussões vão ser cada vez maiores. E na próxima aula, eu trato com vocês aí de mais assuntos, né? Como, por exemplo, já as eleições para governador, eleições diretas para governador de estado em 82 e grande movimento das diretas já de 84. Então, eu fico por aqui. Saudações a todas e a todos e fiquem com Deus.